Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde, paz, força e vitória em nome de Jesus. Você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor que será falada agora, né? O Senhor vai falar contigo aonde você estiver, você no carro, na família, no meio da família, aonde estiver, nas festas, na igreja, na faculdade, aonde estiver, ouça a palavra de Deus, que Deus quer falar contigo poderosamente em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus agora, né? A continuação sobre a história do rei Josafá, né? Vamos abrir a palavra do Senhor, que Deus quer falar contigo poderosamente, né? Vamos lá. A Bíblia fala assim, em o perigos decorrente ao ato de dar ouvido aos falsos profetas, né? Abre a palavra do Senhor em 2 Crônica, capítulo 18, versículo 5. Crônica 18, 5, que diz assim: Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: Iremos a Ramote-Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Vê, foi uma mentira, uma profecia falsa, né? Temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, as falsas interpretações, porque, olha, vai a Ramote-Gileade ou deixaremos de ir? Aí os profetas, todos os 400, disseram para ele ir, que ele ia vencer a guerra contra o rei da Síria. Josafá, como um homem sábio que foi, ele falou: não, ó rei Acabe, você tem algum profeta que possa falar em nome do Senhor? Aí o rei Acabe: não, temos 400 profetas. Aí todos esses falaram de igual: vai que Deus é contigo. Vê, vai que Deus é contigo. E era uma mentira. Todos os profetas mentirosos, enganadores e deturpados, só para agradar o rei. Aí Josafá falou: mas não tem mais ninguém? Só tem esses? Até Josafá devia ter ficado desconfiado, né? Como se diz: poxa, todos de igual modo, é estranho. Mas Acabe falou: tem um, ele não gosta muito de mim, porque ele não fala bem de mim. Não é que ele não goste. Deus fala para um, mas não fala para outro. Deus usa um e não usa outro. E ali, Deus mandou chamar Micaias, né? Profeta, aquilo que é profeta, não agrada a homem, agrada a Deus, né? Os profetas, os verdadeiros profetas, não agradar a homens, agradar a Deus, pagar o seu preço para agradar a Deus, não a homem, né? Não fica de lambuzada, né? Querendo agradar, querendo passar a mãozinha, e Deus não está nem olhando para isso. E a Bíblia diz: chamou Micaias, e Micaias foi chamado. Micaias falou: vai, você quer mel? Então vá lá, vai que Deus é contigo. Aí ele viu que Micaias estava mentindo,
que Micaia estava falando isso, já que ele queria um agrado, então Micaia estava agradando a ele. Mas aí ele repreendeu a Micaia e falou: eu já te disse que não fale mentira, fale toda a verdade em nome do Senhor. Aí ele, então tá bom, ó, eu vou falar a verdade. Estou vendo todo Israel disperso como ovelha no meio do pastor. Cadê o pastor? Está tudo disperso. Por quê? Porque na guerra Acabe foi morto. Né? Acabe foi morto na guerra e todos ficaram dispersos. Né? E Micaias, ele falou, Micaias falou para ele a verdade. Aí ele falou assim: não te disse que ele só fala mal de mim? Deixa ele aí com pão e água, porque quando voltares, eu cuidarei dele. Aí Micaias falou para ele assim: se tu voltar, né? Como se diz, eu quero ver. Se tu voltar, Deus não falou por mim. Olha aí. Aí ele não voltou. Ele foi morto. Um homem com uma flecha, um mau atirador. A Bíblia diz que ele não era um atirador de primeira classe, não. Era um atirador de flecha novo. Não tinha aquela mira, né? Mas ele atirou a flecha meio torta e a flecha veio, passou, né? Feriu o braço de Acabe e ultrapassou o braço e foi ao coração e matou o rei Acabe, né? Quando Deus quer, Deus bota até um cego para ferir com uma flecha e esse cego acerta. E Deus ali mostrou a glória dele, né? Então, meu amado, aqui fala aqui, ó, entra aí, viu? E todos mentiram para Acabe, e todos os profetas mentiram para Acabe, né? Ó, aí diz aqui, ó, 2 Crônica 10, 11, Segunda Crônica, não, deixa eu ver, não, 2 Crônica, capítulo 18, olha só, 18, versículo 10 e 11, que diz assim: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. Viu? A Bíblia fala que veio o temor do Senhor, né? Contra, né? E veio o temor do Senhor sobre todos os reis das terras. Estavam em redor de Judá e não guerrearam contra Josafá. Quando você pode ter inimigo, mas quando Deus envia o anjo dele, não tem inimigo que prevaleça. A Bíblia diz que veio o temor do Senhor, né? Olha só, hein? E veio o temor do Senhor. Olha, 10 e 11. 10 e 11. Não, 10 e 11. 18, 10 e 11. Não, está aqui, ó. E Zedequias, filho de Quenanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios até de todos consumires. E todos os profetas profetizaram mesmo, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor dará nas mãos do rei. Então, todos profetizaram a favor de Acabe, unânime, e Deus ali operou poderosamente, né?
A Bíblia diz aqui, e tendo sido redarguido por Josafá, contrariado, Acabe mandou chamar a Miqueias. Ele mandou chamar a Micaias, que sem medo declarou-lhe a verdade. Segunda Crônica 18:16, que diz assim: Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Deus ainda quis que eles tornassem em paz para casa, mas eles estavam confiando no profeta da mentira. Então o rei, de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Viu? Olha, viu? Deus é fogo. 18-22, e diz assim: E disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre um trono, sobre o seu trono, e todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aí diz assim: E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, que suba e caia em Ramote Gileade? Porque o espírito de mentira tinha que vir para poder fazer Acabe cair. Deus queria matar Acabe. Acabe era um rei mau, foi um rei pior do que todos, sabe? Pior do que todos os reis. Foi o reino do norte, foi um rei pior, um rei mau. Ele tinha que cair. Deus já declarou a sentença dele de morte, e Deus fez ele cair, porque Deus não precisa matar ele, Deus não precisa matar a pessoa, isso, aquilo não. Ele mata a pessoa dormindo, ele mata a pessoa, ele mata a pessoa acordada, ele mata a pessoa no meio do mato, ele mata a pessoa como ele quer, porque ele é Deus. Ele mata e faz viver, ele mata e ressuscita. Ele é Deus. Ele não precisa que a pessoa caia. Ele programou para ele cair em Ramote Gileade. Olha só, aí diz assim, e disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: diz desta maneira, um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito, o espírito maligno já saiu e se apresentou diante de Deus. As pessoas dizem que o inimigo se apresenta, porque ele tem que pedir consentimento a Deus para ferir aquela pessoa, para atormentar aquela pessoa. Se Deus quiser provar, ele vai permitir, né? E se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? Você vai persuadir ele com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e fazer assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. E o Senhor ainda falou mal a respeito dele. Não é brincadeira, não. E o Senhor falou mal a teu respeito. O Senhor não brinca.
ele falou mal. Aí diz assim, ó, aí diz assim, e eu sairei, né? Aí diz assim, versículo 22, então Zedequias, filho de Kenanã, se chegou e feriu a Micaias no queixo, e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias, eis que ouvirás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes, né? Profetizou e falou, tu vai ver, quando tu andares de câmara em câmara para te esconderes, tu verás, né? A Bíblia diz aqui, 18, 25 a 26, aí diz assim, ao ouvir a mensagem dos céus proferidas por boca de Micaias, Acabe mandou prendê-lo até que ele, viu? Até que ele, Acabe, voltasse, são e salvo de Ramote Gileade. Mas não voltou. Segunda Crônica 18, 25, 26. Vinte e cinco, 26. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Josafá, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e água, pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaias, se tu tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. Viu? A Micaias foi valente. Se tu tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Então, Deus agiu poderosamente, né? De uma maneira que foi tremendo, né? Deus age poderosamente. Deus não brinca. A morte de Acabe, né? A morte de Acabe, que diz assim, os versos seguintes do texto de Crônica narram a morte de Acabe, 28 a 34. Segunda Crônica, abre sua Bíblia, capítulo 18, Segunda Crônica 18, versículo 28 a 34. Que diz assim, e subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me, eu então entrarei na peleja, e tu, porém, veste as tuas vestiduras. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitões dos carros que tinham, dizendo, não pelejareis, nem contra pequenos e nem contra grandes, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os capitões
dos carros a Josafá disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Viu? O Josafá foi cercado pelos inimigos, rei da Síria, mas ele clamou ao Senhor. Ele clamou e o Senhor, a Bíblia diz que ele clamou e o Senhor o ajudou. Deus os desviou dele, viu? Deus fez com que os inimigos de Josafá se desviassem dele e não enxergassem ele. Aí diz assim, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, um homem, na sua simplicidade, olha só, hein? Olha só, você que está me ouvindo, no versículo 33, então um homem, na sua simplicidade, armou um arco. O homem, na sua simplicidade, ele era simples, ele era humilde, armou um arco e feriu o rei de Israel entre a juntura e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, de fronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Viu? Acabe morreu. Quando Deus quer, Deus não erra alvo. Quando Deus quer, Deus não erra. Vê, os inimigos pensaram que Josafá se disfarçou. Eles pensaram que era Josafá o rei de Israel. Aí cercaram Josafá. Josafá pegou e clamou ao Senhor. O Senhor fez com que o inimigo se desviasse de Josafá. E livrou de Josafá de ter morrido no lugar do rei de Israel. E um homem, na sua simplicidade, meteu um arco e flecha e feriu o rei de Israel, que era Acabe, e o matou. Deus não erra quando quer matar, porque Deus não é cego. Então, a Bíblia diz aqui, né? Aí diz assim, né? Aí fala assim, os versos seguintes do texto de Crônica narram a morte de Acabe, né? A morte de Acabe, o soberano do norte. Ele era o rei do norte, decidindo dar prosseguimento ao ataque contra o Ramote Gileade, arquitetou um plano para fazer Josafá morrer na batalha. E, viu, o rei de Israel armou com que matassem Josafá e não ele. Só que ele arquitetou um plano, só que ele perdeu, o plano dele deu errado, né? E matasse Josafá na batalha. O Todo-Poderoso, o Autor Sagrado, o Todo-Poderoso Senhor, no entanto, trouxe-lhe livramento. Ele trouxe livramento para Josafá, né? Deu livramento. O Autor Sagrado, ao registrar o evento, traz a ideia de que entre as junturas de sua armadura, o golpe que o levou à morte, né? Levou à morte. Aí diz aqui, Josafá é admoestado no início do capítulo 19, o livro de Crônicas,
o autor sagrado diz que Josafá diz que o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei naquela ocasião, dizendo-lhe que pelo fato de ele ter se feito amigo dos inimigos, Deus o castigaria. Contudo, Jeú ressaltou que existia algo de bom em Josafá, pois ele derribará os postes das deuses Assíria e procurará conhecer a vontade de Deus com todo o coração. Né? Aí diz assim, as lições de Josafá. Peça a orientação de Deus. No capítulo 20, no segundo livro de Crônicas, observemos que quando Josafá viu-se, entretanto, 3 nações gentílicas que se reuniram para lutar contra Josafá, contra Judá, o povo pediu a Deus que guiasse e socorresse Josafá. Decidiu que todos deveriam jejuar pela causa. Os habitantes do Reino do Sul, então em comum acordo, clamaram pela intervenção divina, e Deus aceitou o acordo e clamaram pela intervenção divina, e Deus aceitou a oração deles. Segunda Crônica 20, versículo 1 a 4. E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros das montanhas dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então saíram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. E Josafá tomou e pôs-se em pé a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Né? Diante do pátio novo, Josafá pôs em pé. Né? Aí a Bíblia diz aqui, ó, e quando o inimigo ouviu o cântico de adoração da beleza, da santidade do Senhor, foram desbaratados. Segunda Crônica 20, versículo 21. 20, versículo 21 a 22. Aí diz assim, ó, e aconteceu, olha só, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo de diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo
e louvor ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Os inimigos de Josafá foram desbaratados. Eram nações gentílicas e nações ímpias, e Deus ali os destruiu, porque eram invejosos. E quantos têm inveja de nós, né? Quanto tem inveja da igreja? Porque a igreja busca, a igreja clama, a igreja não tem disfarce, a igreja clama, a igreja invoca, né? O Senhor clama, o Senhor deu a unção à igreja para clamar ao Senhor, para suplicar, né? Não é uma igreja morta, né? Os filhos de Deus vão para a guerra, né? Clama a Deus, invoca a Deus, né? Aí diz aqui, Josafá simplesmente adore, porque a vitória adore a Deus, simplesmente, não precisa ir para peleja não, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Josafá e o povo adoraram ao Senhor antes e durante a batalha, com instrumentos e vozes. 2 Crônica 20, 18, 19, e diz assim, e Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, os filhos de coatitas e todos os filhos de coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Eles louvavam com voz alta, né? E diz aqui, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé, e Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, porque diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o tempo em que começaram com júbilo a louvar o Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados, né? Aí o 28 diz assim, e foram em Jerusalém, até o 28 diz assim, e foram a Jerusalém com a laude e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor, né? E foram à casa do Senhor com trombetas, laude, foram louvar o Senhor, e Deus deu vitória, né? Aí diz assim, né? Aí a Bíblia diz aqui, e com esse episódio bíblico, aprendemos que enquanto estivermos adorando exclusivamente ao Senhor, Ele trabalhará em nosso favor. Tenha fé. Josafá encorajou as suas tropas a terem fé em Deus. Este foi o ingrediente fundamental para a vitória de Judá, e os povos circunvizinhos ouviram o testemunho de tão grande milagre, né? Aí diz assim, 2 Crônica 29 a 30. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 29 a 30.
aqui, 29 a 30, que diz assim: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os seus inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Viu? E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Viu? Eles não saíram para a guerra, o inimigo veio contra ele, mas a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor só. Eles não foram para a guerra, eles confiaram plenamente em Deus. E veio o temor, como eles estavam louvando, veio um temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra. Ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Deus te dará repouso. Se você pensa que você tem que agir para poder Deus defender você, ou armar cilada, ou fazer qualquer coisa, você não precisa. O rei Josafá, o Senhor falou, ficai de pé. Quer dizer, não se preocupe, quem está na frente sou eu. Ficai de pé e vereis a glória do Senhor para convosco, ó Israel. Eles só adoraram a Deus, prepararam os cantores, tocaram harpa, só adoraram. E o inimigo cercou, o inimigo veio com tudo. E o Senhor desbaratou o inimigo e botou eles por terra, né? E deu repouso a Josafá e o seu reino. Deu repouso, fez eles descansarem. Não precisa você ir para a guerra porque Deus quer que eu faça para poder fazer. Não, ele não precisa de ajuda. Deus é Deus e sempre será Deus, sempre será o eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E não precisa da sua ajuda, nem ajuda de ninguém. Ele entra na batalha e ele é vencedor. Ele mata e ele ressuscita dos mortos. Deus é poderoso. Então, amados, Deus abençoe a você, dê saúde, paz e vitória. Vamos clamar ao Senhor. Você que está com problema de saúde, a luta é grande, sabe? Você que tem outros tipos de problema, saiba que o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que peleja por ti. É só adorar Ele, exaltar, clamar, jejuar e Deus faz o resto. Ele não precisa, Ele quer que você adore, só adore, louve, adore, suplique, santifique a sua vida, né? Como Deus fez com Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Saiba que Deus é fiel. Vamos orar. Inclina as vossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos agora cada vida. Salva, liberta, cura, visita os lares, visita as famílias, os problemas no meio das famílias, repreende e desfaz as obras do diabo, neutraliza os dados do maligno e abençoa e dá vitória, dá escape, livramento e saúde. Eu te peço e te agradeço no poderoso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. E a igreja diz amém e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém.